Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Espero que estejam todos bem, que o Senhor esteja abençoando a sua vida ricamente, derramando graça, misericórdia, paz em cada coração, e que nesse tempo nós possamos continuar celebrando o nosso Deus, dando ao nosso Senhor o nosso melhor, ofertando o nosso melhor, e que a nossa vida seja sempre uma oferta agradável ao nosso Senhor. Nessa noite nós estamos aqui reunidos apenas em 4 pessoas para fazer essa transmissão, e a gente brincou agora há pouco, eu brinquei com o irmão Almi, que é um culto de pais e filhos, né? Só estamos aqui eu, Gabriel, Natan e o Almi fazendo a transmissão. Então nós estamos aqui nas nossas dependências para celebrar esse Deus maravilhoso e transmitir a você a nossa adoração. Transmitir a você o culto para que você junto conosco, adore ao Senhor. Então que esse tempo seja um tempo de clamor, de busca, de oração e de adoração ao nosso Deus. Que aí do seu lar, aí de casa, você possa se unir a nós em um louvor, em uma adoração, e o nome do Senhor seja glorificado em sua vida e em minha vida. Vamos juntos orar ao Senhor, agradecendo por essa noite e pedindo ao Senhor que fale poderosamente ao nosso coração? Oremos. Grandioso Deus e Pai, bendito seja o seu nome santo, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz, na forma maravilhosa com que o Senhor nos tem abençoado. Fala ao nosso coração, Deus querido, que a Tua palavra ache morada em nossas vidas, que cada canção, que cada oração, que cada meditação que for feita neste lugar, a leitura da Tua palavra, principalmente, ache morada em nossos corações. Nós bendizemos o Teu nome santo, Senhor, e o adoramos, porque digno é o Senhor de toda honra, toda glória, todo louvor. Recebe, ó Pai querido, as nossas vidas em Tuas mãos, o nosso louvor, mesmo a partir da nossa casa, a partir dessa oportunidade, ó Deus, que fazemos essa transmissão via internet. Que os Teus filhos, onde quer que estejam, agora nesse instante, curvem suas frontes e adorem ao Senhor, curvem os seus corações para bendizer o Senhor. Recebe nosso louvor e adoração, em o nome do Teu Filho Jesus. Nós oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém e amém. Ok, irmãos, estamos tentando aprimorar cada vez mais. Então vai dando um feedback. Como é que está aí o som? Né? Como é que está saindo o som? Está bom? Está bem equalizado? Está baixo? Como é que está? Dá um feedback para a gente. O Gabriel está ali manuseando o som. E a filmagem. O Natan está manuseando ali também as nossas projeções. O Almi está aqui para me ajudar nas canções. E juntos nós vamos celebrando aí ao nosso Deus. Vamos lá? Então dê um feedback para a gente. Eu quero cantar com você um hino, mas antes disso, deixe-me deixar aqui já alguns recados. Nessa semana nós tivemos uma mudança na nossa programação. Nós não teremos mais as nossas lives diárias. Nós fizemos até o final de julho as lives diárias. Na realidade a gente entrou aí na primeira semana de agosto, né? Hoje a gente finalizou aí, aliás, anteontem a gente finalizou as lives diárias, e a partir dessa semana as nossas lives não serão mais diárias. As nossas lives vão acontecer apenas na quarta e na sexta-feira, um momento de refrigério e comunhão. Acontecerão em apenas 2 dias, né? Na quarta-feira, às 19h30, será o nosso culto de oração. Então, não será apenas aqueles 30 minutos, né? Será aquele tempo gostoso de orarmos, de cantarmos, de meditarmos na palavra de Deus. E na sexta-feira também, será também o nosso tempo de refrigério e comunhão. Então, quarta-feira o irmão Aldo vai estar na direção com vocês, na sexta-feira a irmã Ariela, nesse tempo de comunhão. E no sábado, os nossos jovens estarão reunidos pelo Messenger. Então, se você é jovem, se você é adolescente, pertence aí à membresia da nossa igreja, você precisa participar. Entra lá no link que a gente sempre coloca nas lives, no grupo de jovens e adolescentes, na Unijade, a gente sempre põe o link ali das reuniões. Você deve estar participando. É um tempo gostoso de comunhão, de oração, de adoração. E eles tiveram uma gincana no livro de Esther, que finalizou ontem a gincana. Foi realmente muito gostosa. Então não fique de fora.
acesse pelo Messenger. Se você tem Facebook, você consegue acessar pelo Messenger. Hoje, dificilmente alguém não ter Facebook, né? Mas se você não tem Facebook, abra uma conta no Facebook, mesmo que seja só para participar das nossas lives. Quero também colocar aqui, nós já emitimos a convocação para os membros da Segunda Igreja Batista, né? A convocação para a nossa Assembleia Virtual, no próximo domingo, às 9 da manhã. Então, você deve entrar pelo link. Também faremos a reunião pelo Messenger, no grupo da igreja. Então, se você está lá no grupo da igreja do Facebook, eu mandei o convite para todos os que têm Facebook. Se você não recebeu o convite, você deve mandar uma mensagem para mim: pastor, não recebi, ou manda de novo, que eu vou incluir você aí no grupo, se você é membro da igreja, né? Se você é membro da igreja você já foi batizado, ou você já foi recebido como membro da igreja, você deve estar ali no grupo da igreja, para que a gente possa fazer esse tempo, essa assembleia regular, aliás, essa assembleia extraordinária virtual, que infelizmente vai ter que ser virtual, a gente não pode ser presencial, né, para decidirmos algumas coisas em relação à igreja. Então, próximo domingo, 9 da manhã, você precisa estar conectado. Lembrando que a nossa assembleia é extraordinária, não me lembro se eu consertei isso na nossa convocação, mas a assembleia extraordinária precisa, em primeira convocação, ter metade mais um, e 1/3 em segunda convocação, 30 minutos depois. Então, se na nossa convocação estiver equivocado, então lembre-se que precisa ser assim: metade mais um em primeira convocação, 1/3 da membresia em segunda convocação, 30 minutos depois. Ok? Então, vai lá, participe. E nós estaremos disponibilizando, se Deus quiser, já a partir da semana que vem, uma aula da Escola Bíblica Discipuladora no nosso canal do YouTube. Eu vou mandar sempre o link para que você receba a aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora. E você vai assistir a aula e você vai ter o chat aberto para mandar perguntas. Qualquer dúvida que você tiver, mande a sua pergunta lá no chat, a gente vai estar respondendo. Nós estaremos fazendo um panorama bíblico, estudando toda a Bíblia, mas livro por livro. E nós começaremos com Gênesis. Essa semana, nós postaremos então a primeira aula do panorama bíblico. Eu colocarei lá o que significa panorama bíblico, qual é o nosso desejo, que é que você entenda o que está por trás do livro, ou o que está acontecendo em toda a história, quem escreveu o livro, como você pode usar ferramentas adequadas para compreender no estudo da palavra, no estudo daquele livro. Nós estaremos estudando, começando com o primeiro livro, que é Gênesis. E aí a gente vai fazer até fazermos os 66 livros. Então são 66 aulas que nós teremos, pelo menos 66, pode ser que a gente faça mais de uma aula por livro. Mas nós teremos aí 66 aulas, pelo menos, usando todos os livros da Bíblia, fazendo um panorama bíblico de todos os livros da Bíblia. Ok? Então, não fique de fora, participe aí conosco, invista na nossa nova programação. Relembrando, quarta-feira, momento de refrigério e comunhão com o irmão Aldo. Sexta-feira, momento de refrigério e comunhão com a irmã Ariela. Sábado, encontro dos adolescentes pelo Messenger com o irmão Marlon e a irmã Tainá. E no domingo de manhã, no próximo domingo, assembleia virtual, e também estará disponível a aula. A aula não é ao vivo, ela é virtual, ela está gravada e colocada lá. Você pode assisti-la a hora que você quiser. É só clicar e você vai ter o vídeo lá na hora que você quiser. Mas o legal é que se você assistir de manhã, não no domingo que vem de manhã, mas quando não for no domingo que vem, se você assistir de manhã, eu estarei lá para responder imediatamente as suas perguntas. E no domingo à noite, 19h30, nosso louvor e adoração juntos aqui nas nossas lives. Se tudo der certo, em breve estaremos retornando aos cultos presenciais, abrindo aqui as portas para recebermos aqueles que quiserem vir participar das nossas celebrações. Mas lembrem-se, sempre dentro das normas, sempre dentro da regulamentação, seguindo todas as regras que a Secretaria de Saúde tem passado, tanto a do Estado quanto a do município. Nós vamos ser obedientes às regras. Inclusive, teremos uma lista de presença. Aqueles que desejam participar do culto terão que assinar uma lista, participar de uma lista. E essa lista entrará em vigor, né? E se você pôr o seu nome na lista, é importante que você venha, porque senão você toma o lugar de quem gostaria de vir e não poderá, porque a lista vai estar completa desde o início. Então,
nós vamos estar disponibilizando, vamos estar passando a todos os irmãos no tempo certo para que você possa participar conosco. Ufa, é muita coisa, né? Quase 10 minutos aqui só de avisos. Agora vamos então cantar ao nosso Deus? Vamos lá? Um dos nossos hinos do HCC. Projeta para a gente, Natan, por favor. Vós, criaturas de Deus Pai. Vamos adorar ao Senhor? Vamos cantar? Criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, aleluia, aleluia. Do sol dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Tua água pura borbulhar, em melodias vem cantar, aleluia, aleluia. Do fogo vivo aquecedor, infunde em todos o ardor, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Terra que a todos dá vigor, bem forte entoe teu louvor, aleluia, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, a glória ao Pai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Filhos e filhas do Senhor, vinde adorá-lo com fervor, aleluia, aleluia. Dai glória ao Filho, glória ao Pai, ao Santo Espírito louvai, ó louvai-o, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Antes de passarmos para o momento de cânticos com o irmão Almir, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Se você tem participado com os seus dízimos, com as suas ofertas, eu quero engrandecer ao Senhor por você e louvar, porque você tem sido participante da manutenção da causa do Senhor, da igreja, e as nossas atividades têm seguido adiante, graças a Deus, obviamente, acima de tudo a Deus, que tem sido generoso e tem contribuído, né, que tem dado o nosso sustento dia a dia, e também pela sua disponibilidade. Que o Senhor esteja constantemente abençoando a sua vida. Eu quero pedir já ao irmão Almir, que já vai pegando aí o violão, assim que estiver ok, ore ao Senhor, irmão Almir, e agradeça a Deus pela vida dos nossos irmãos que têm participado. Senhor, nós te damos graça, Pai querido. Louvamos e engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Queremos, Senhor, louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, Senhor, por essas vidas, Pai, que têm contribuído para a tua casa, para a tua obra, Senhor. Eu peço que durante esse tempo, Senhor, de tanta dificuldade que estamos passando, Senhor, o Senhor seja aquele que fortaleça cada um, Senhor. Cada um que está desanimado, cada um que está fraco, de alguma forma desmotivado, Senhor, que o teu Espírito Santo venha de encontro
e possa revigorar, Senhor, as forças, revigorar os ânimos, Senhor. Te damos graça por cada uma dessas vidas que tem contribuído, Senhor. Que o Senhor possa os encher da Tua graça e do Teu poder, meu Pai. No nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém. 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 Amém, irmãos. Boa noite a todos. Vamos louvar ao Senhor com esse cântico. É um cântico que chama, né? Vem, essa é a hora da adoração. Infelizmente, a gente não pode estar aqui na igreja todos reunidos, mas vamos adorar. A gente aqui e vocês aí em casa. Essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem assim como estás diante do Pai. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor. Todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, essa é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Vem, vem, assim como estás. vem.
Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para louvor somente a Deus. Somente Deus domina o trono do universo. E a voz da criação se erga para louvor somente a Deus. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca esquecerei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Senhor, nós te damos graça, Pai. Te damos graça porque nós podemos adorar o teu santo nome, Senhor. Tu és merecedor, Pai, de todo louvor, de toda honra e toda glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa graça maravilhosa que nos alcançou com tão grande salvação, Pai. Eu peço que nesse momento a tua palavra faça morada em nossos corações, que ela exorte, oriente, Senhor, comunique, Senhor, a tua vontade para as nossas vidas, Senhor. No nome de Jesus, eu oro por cada uma dessas vidas que estão em casa, acompanhando dos seus lares, Senhor, que o Senhor possa os abençoar nas aflições, nas lutas, nas dificuldades, nas alegrias, Senhor. Em nome de Jesus, nós te damos graça, Pai. Obrigado. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom, coisa boa é podermos cantar louvores ao nome do nosso Deus. Prometo que ainda vamos ter mais um musical esse ano ainda, né? Seja com quarteto, seja com as nossas equipes, né? Quem sabe fazermos um instrumental com o sopro, né? Equipe de sopro, enfim, fazermos um louvor bem diferente ainda esse ano, mesmo que com essa pandemia a gente conseguir fazer algo diferenciado para o louvor do nome do Senhor, nosso Deus. Amém? Meus queridos, eu quero, nesse instante, compartilhar um texto da palavra de Deus com você, que está lá em Deuteronômio, capítulo 18, versos 18 e 19. Não é o texto da nossa meditação. É só um texto que eu quero ler um pouco antes da nossa reflexão, que faremos daqui a pouco. Vamos lá? Deuteronômio 18, versos 18 e 19. Diz assim: Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu requererei dele. Amém? Esse texto vai servir como dos fundamentos, uma das bases para a nossa reflexão, um dos textos para a nossa reflexão, uma vez que nós estaremos concretizando, aliás, finalizando o Evangelho de João no capítulo 12 hoje.
Mas antes disso, antes de entrarmos no Evangelho de João, capítulo 12, eu quero deixar aqui uma palavra de gratidão a Deus. Hoje é dia dos pais, e nós comentamos aí no início, né, que no dia dos pais a gente está aqui em pais e filhos, né? Se o Tony tivesse vindo com o Gui, nós teríamos 3 pais e 3 filhos aqui participando dessa live hoje, nessa celebração. Mas não foi possível para o Tony estar com a gente, então ficamos nós 4 aqui, né? 2 pais e 2 filhos nessa transmissão. E nós louvamos a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos celebrando o nosso Senhor. Mas hoje é dia dos pais. Eu quero deixar aqui a minha palavra de gratidão. Todo este culto que nós oferecemos a Deus, o fazemos em louvor e gratidão ao Senhor por tudo que Ele é. Mas nesse dia nós lembramos dele como o maior e melhor dos pais, né? Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. E aí eu fiz uma pequena observação, dei uma vasculhada no texto da Palavra de Deus, fazendo uma pesquisa num aplicativo que eu tenho no meu computador chamado The Word. E ali no The Word tem uma fonte de pesquisa que você pode pesquisar quantas vezes a palavra aparece na Bíblia. E por curiosidade, eu acho que eu nunca tinha feito isso. Eu fui procurar na Bíblia Almeida, século 21, a palavra pai. Quantas vezes ela aparece na Bíblia, a palavra pai? E eu descobri que a palavra pai, usando a Bíblia Almeida, século 21 como referência, ela aparece, essa palavra aparece 954 vezes na Bíblia. A palavra pai aparece 954 vezes. Aí, quando eu vi isso, eu falei assim, bom, que legal, 954 vezes. Mas quais serão os livros em que ela mais aparece? E aí eu fui fazer a pesquisa. E no livro de Gênesis, ela ocorre 165 vezes, usando a Bíblia Almeida, século 21. Se você usar uma outra versão, tem uma outra versão, a versão de 1969, a palavra pai aparece 969 vezes. Mas eu estou usando aqui a Almeida século 21, que é uma das mais recentes traduções da Palavra de Deus, e uma das que eu mais uso. E aí eu vi aqui 954 vezes em toda a Bíblia, sendo que 165 vezes aparece no livro de Gênesis. É o livro que mais aparece a palavra pai, em toda a Bíblia. E aí a minha pergunta é, você faz ideia por que a palavra pai aparece tantas vezes no livro de Gênesis? Você já pensou isso? Eu comecei a refletir um pouquinho, porque a palavra pai no livro de Gênesis, ela não tem somente a conotação da paternidade, né, do homem que gera filhos com a mulher, né? E a regra é essa, viu, irmãos? Não funciona de outro jeito, mulher com mulher não gera filhos, né? Gera filhos homem com mulher, né? Para não desmistificar umas coisas que estão surgindo por aí, não vou entrar no mérito das coisas antinaturais, né? Mas aí gera-se filhos homem com mulher. E ali não usa apenas a palavra pai, apenas para isso, usa-se para isso, né? E Adão conheceu Eva e gerou filhos e filhas, né? Ali aparece, então ele foi pai de Caim, pai de Abel, pai de Sete. Então a palavra é usada para referir um homem que gera filhos com uma mulher. Mas não apenas para isso. Também em Gênesis a palavra pai é usada para referir a quem gerou, através dos seus filhos, uma nação, um povo, uma etnia, então uma tribo. Então era considerado um pai. Gênesis 12, Deus vai falar que ele vai ser pai de uma grande nação. Abraão vai ser pai de uma grande nação. Então Gênesis 12 vai falar sobre isso. Então ser pai ali não era só gerar um filho, mas também gerar um povo, uma tribo, uma nação. Mas não apenas também isso, não era só gerar filhos e nem só gerar nações, mas era também aquele que gerava, que começou alguma coisa, que deu início a alguma coisa. Em outros momentos, então em Gênesis, a palavra pai foi usado para aquele que desenvolveu alguma prática, alguma função, profissão. Ele foi pai daquilo, ele deu origem a algo. Por exemplo, você pega lá no início de Gênesis, você vai ver Tubal, né? Foi pai de quem toca flauta e por aí vai, né? O pai dos tocadores, daqueles que constroem tendas.
Você vai vendo várias vezes em que a palavra pai também é usada para isso no livro de Gênesis. Então, pai, a palavra pai está ligada àquele que gera, àquele que dá origem, àquele que faz com que algo venha à vida ou venha à existência. Então nós podemos dizer que Deus é pai de todo o universo, no sentido de que ele gerou todas as coisas, mas ele é pai daqueles que creem em Jesus Cristo. Porque lá no Evangelho de João diz que todos aqueles que creram no seu nome, no nome de Cristo, deu-lhes a prerrogativa de serem chamados filhos de Deus. Então todo filho de Deus, obviamente, tem Deus por pai. Mas não apenas isso. Aí eu fui pesquisar também, isso lá no livro de João, né, no capítulo 3 fala sobre isso, sobre ser filho de Deus. Mas aí eu fui pesquisar, qual o segundo livro que mais aparece a palavra pai? E aí o segundo livro que mais aparece a palavra pai na Bíblia é o Evangelho de João, tendo como prerrogativa, obviamente, tendo como instrumentação a Bíblia Almeida do século 21. E aí, em outras versões, também. Então, o livro que mais tem a palavra pai é Gênesis. E o segundo livro que mais tem a palavra pai é o Evangelho de João. E nesse momento, no Evangelho de João, a palavra pai é muitas vezes, ou por que não dizer que a maioria das vezes, a palavra pai no Evangelho de João é usada para falar do relacionamento de Deus com aquele que crê no Senhor Jesus, mas muito mais para falar do relacionamento de Deus com o próprio Senhor Jesus. Como Jesus é filho de Deus, como Jesus age como filho de Deus. E no Evangelho de João, nessas 107 vezes que a palavra pai aparece no Evangelho de João, o autor ressalta em muitas vezes o íntimo relacionamento de Deus e Jesus Cristo e enfatiza o amor, a aprovação do pai para com o filho e por meio desse seu amor para com o mundo. Mas também enfatiza, ele salienta como o filho ama o pai e como ele tem completa obediência para com o pai. Então veja que fantástico, que legal. Então dessas 954 vezes, 165 vezes aparece em Gênesis, 107 vezes em João. São os dois livros onde a palavra pai mais aparece. E em Gênesis, a palavra pai traz a conotação de aquele que gera, aquele que dá início, até porque a palavra Gênesis significa exatamente isso, né? O começo. E em João, ela mostra o estrito relacionamento, o íntimo relacionamento de Deus com o seu Filho Jesus. O total amor que o Pai tem para com seu Filho, que Deus tem para com seu Filho Jesus, total aprovação que o Pai tem com seu Filho, que Deus tem com o Filho Jesus, mas também fala da total submissão, da total obediência que o Filho Jesus tem para com Deus, o Pai. Isso é fantástico, irmãos. E aí você fala assim, tudo bem, legal, mas 272 vezes apenas, e as outras vezes? Né? De 954, 272 está aí, mas e as outras? As outras estão distribuídas em vários livros da Bíblia, sendo que alguns livros não citam a palavra pai, mas em todos os outros livros da Bíblia estão descritos. Então, e o terceiro que mais tem é Crônicas. Você quer saber por quê? Dá uma olhadinha lá em Crônicas. Você vai ver por que a palavra pai aparece tanto ali. Ok, irmãos, são só algumas curiosidades. Mas o que essas curiosidades têm a ver conosco? E com a nossa meditação de hoje? Talvez com a nossa meditação a gente vai entender daqui a pouco. Mas conosco, por ser o Dia dos Pais, eu quero dizer para você que é pai, que Deus te deu a oportunidade de gerar uma família, de trazer à luz, de trazer à vida uma família, de dar início a uma família. É um privilégio que Deus te concedeu. É uma honra que Deus te concedeu, ser pai de uma família, gerar uma família, produzir, sob a bênção de Deus, uma família. É um presente, é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. É seu dever amar, é seu dever respeitar, cuidar da família, zelar, e todo aquele que é filho deve obedecer incondicionalmente. Assim como o pai amou o seu filho,
Assim como o Pai zelou pelo seu Filho, cuidou do seu Filho, glorificou o seu Filho, como nós vimos na mensagem da semana passada. E o Filho teve completa obediência ao Pai. Esse é o melhor e maior dos exemplos de paternidade e de filiação que nós podemos encontrar e podemos pôr em prática. Que Deus te abençoe nesse projeto de fazer assim, de viver assim. E para a nossa meditação de hoje, eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 12, dos versos 44 a 50. E nós vamos fechar aqui o Evangelho de João. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 12, versos 44 a 50. João 12, 44 a 50. Espero que você já tenha aberto sua Bíblia. Diz assim: Então Jesus falou em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. E sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Amém? Obrigado, Deus querido, pela tua palavra que podemos ler e nela meditar. Pedimos, ó Pai, que fale ao nosso coração poderosamente, a fim de que possamos, ó Deus, na instrumentalidade do seu poder, ó Deus, transmitir as tuas verdades a cada coração. E, ó Deus querido, aplicá-las de forma que transformemos o nosso viver pelo aprendizado das tuas palavras. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A obediência do Filho em cumprir a vontade de Deus, sendo luz do mundo. Quando Jesus fala aqui em alta voz, é óbvio que nós vemos no texto anterior, que ele está falando sobre a sua morte e glorificação, e nesse instante em que ele fala da morte e glorificação, ele está falando com uma multidão, e a gente vê no finalzinho, no verso 42, contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Então Jesus pregava diante de muitos, e ele pregava diante não somente de uma grande multidão, mas também de muitas autoridades. E enquanto ele pregava essa palavra, enquanto ele anunciava a sua palavra, ele deixou bem claro, e ele falou em alta voz. Era uma forma de fazer discurso, não tinha microfone na época. Não tinha caixas de som, não tinha equipamentos sonoros, não tinha transmissão, não tinha lives, não tinha nada disso. A única forma de alguém ser ouvido era falando em público, fazendo discursos, ensinando publicamente. E quando Jesus fez isso, ou às vezes até particularmente, Jesus ensinou os 12, ensinou com a mulher samaritana à beira do poço, ele deu aula para ela. Mas quando ela trouxe várias pessoas de Samaria, ele deu aula para todos. Quando Jesus sentou com os 12 em uma sala fechada, ele ensinou para eles. Mas quando ele estava no Sermão da Montanha, ele falou para toda uma multidão. Ele falou para muitos à beira-mar, e ele falou para muitos dentro do templo, ele falou dentro de sinagogas, dentro de casas, e ele ensinou a muitos. E os discursos eram a melhor forma de ensinar. Por isso, quando o texto de João diz que Jesus falou em alta voz, ele estava num discurso. E nesse discurso ele fala em alta voz para que o maior número de pessoas possam ouvi-lo. E ele diz: creiam em mim. Quem crê em mim, ele fala em alta voz e diz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas crê naquele que me enviou. O papel do filho é apontar para o Pai. O papel do filho é mostrar o Pai. É dizer: olha, ali está o Pai. Quem olha para mim, quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas crê no Pai, crê nele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Ele está dizendo: eu sou o reflexo do Pai, eu aponto para o Pai.
Eu mostro o Pai. Olhando para mim, você vê o Pai. Esse é o papel do filho, esse é o reflexo do filho. Apontar para o Pai. Essa é a forma com que o filho revela o Pai. Nesse texto, o que nós enxergamos, meus irmãos, o que nós olhamos para cá e vemos, é que o que Jesus está dizendo: olhem, olhando para mim, vocês estão vendo o Pai. E aí é onde eu vou para o texto que nós lemos, de Deuteronômio 18 e 19. E lá em Deuteronômio 18 e 19, eu vou citá-lo várias vezes hoje. O Senhor falou e disse assim: olha, do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Jesus está dizendo: olhando para mim, vocês veem o Pai, foi Ele que me enviou. Me vendo, vocês veem o Pai, foi Ele que me mandou. Ouvindo as minhas palavras, vocês estão ouvindo aquele que me enviou. Crendo em mim, vocês estão crendo naquele que me enviou. Eu recebi as minhas palavras, eu recebi as minhas orientações direto do Pai. E eu transmito aquilo que o Pai quer que eu transmita. É isso que Jesus está dizendo. Eu sou o reflexo do Pai. Eu sou o reflexo do Pai. Olhando para mim, vocês veem o Pai. Em outras palavras, nós podemos dizer, Jesus disse, né? Eu e o Pai somos um. Uma unidade, um só corpo. Uma só pessoa. Deus não tem corpo, né? O Espírito não tem corpo. Mas olhando para Jesus, entre Jesus e Deus, nós podemos entender quando Jesus fala assim: quando vocês olham para mim, vocês veem quem me enviou. Eu e Ele somos um só. Quando vocês me ouvem, quando vocês creem em mim, vocês creem naquele que me enviou. Eu e Ele somos um só. O Filho reflete, personifica, demonstra com clareza o Pai. Esse era o ensino de Jesus. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Meus irmãos, quando nós pensamos nesse texto, quando nós olhamos para esse texto aqui, não conseguimos, muitas vezes, entender a seriedade do que é crer em Jesus, porque duvidar das palavras de Jesus é duvidar das palavras do próprio Deus. Duvidar dos seus ensinos, duvidar da sua pessoa, é duvidar do próprio Deus. Ele mesmo está dizendo, e Ele falou isso publicamente em alta voz, dizendo: olha, se você não crê em mim, você não está deixando de crer em mim não, você está deixando de crer no Pai. Você está deixando de crer naquele que me enviou. Quem renega a Cristo, renega a Deus. Quem rejeita a Cristo, rejeita a Deus. E como nós, como cristãos, cremos na Trindade, né? Se você rejeita a Deus, não há perdão para esse pecado, né? Se você rejeita a Deus, se você vira as costas para Cristo, vira as costas para Deus, se você rejeita, não há salvação para quem rejeita a Cristo. Não há salvação para quem rejeita a Deus. Porque não há salvação em nenhum outro nome. Foi isso que Paulo disse. Em nenhum outro há salvação, porque em cima no céu ou embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nenhum outro nome há, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Nenhum outro nome. O único capaz de salvar é Cristo. Rejeitando Cristo, rejeita-se a salvação. Rejeitando Cristo, rejeita-se Deus, rejeita-se o Espírito Santo. Não há salvação fora de Cristo. Quem crê em mim, não está crendo somente em mim, está crendo no Pai. A mesma coisa é, se rejeita a mim, rejeita também o Pai. Se rejeita meus ensinos, rejeita o Pai também. Não é à toa quando Jesus fala que, quando João fala, né, que muitas autoridades creram em Cristo, mas não foram até Cristo por causa dos fariseus. E muitos não foram porque preferiam mais a glória do homem do que a de Cristo.
Então, quando Jesus começa a dizer, se você está buscando mais a glória humana do que a glória do Pai, então você está perdendo tudo. Se você quer mais a glória humana do que a glória divina, então você está deixando tudo para trás. E não é diferente do nosso tempo. Se a nossa busca e se o nosso desejo é muito mais pela glória humana do que pela glória divina, é muito mais ser reconhecido pelos homens do que por Deus, então nós estamos colocando em risco a nossa eternidade. Estamos colocando em risco a nossa estadia com Deus. Peraí, pastor, então a gente perde a salvação? A gente perde... Não. A gente não perde. Porque eu não posso perder aquilo que não é meu. A salvação não é minha, é de Deus, é Ele quem dá. Contudo, se você rejeita em seu coração a salvação que é oferecida em Cristo, se você rejeita o Cristo, que é o único que pode te dar a salvação, se você rejeita a Deus, se você não crê nele, se você não ouve, se você não o vê, então você não é salvo. Rejeitá-lo implica em distanciamento eterno de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é que o Filho é a luz resplandecente do Pai. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Eu vim como luz. Jesus veio para ser o farol que guia na noite escura. Eu não sei quem já teve a oportunidade de andar em um lugar extremamente escuro. Eu tive a oportunidade na minha adolescência de passar algum tempo no sítio dos meus tios, e lá eu tive a oportunidade de passar algumas noites em que a lua brilhava maravilhosamente no céu e a gente podia andar pelas estradas das fazendas apenas com a luz do luar, e era muito tranquilo. A gente poder caminhar pelas estradas e não tropeçar em nada, porque a luz do luar iluminava tudo que ali havia. A gente andava e conseguíamos enxergar tudo, os nossos olhos se acostumavam à claridade da lua e a gente podia enxergar e caminhar tranquilamente. Contudo, havia dias em que a lua não estava transmitindo ou resplandecendo a luz do sol, por assim dizer, não estava iluminando nada. E aí, naqueles dias, naquelas noites, melhor dizendo, a gente não conseguia dar um passo adiante sem o farolete, sem a lanterna. E isso era algo fantástico, porque às vezes a gente brincava ali como adolescentes, a gente dizia, vamos ver quem consegue ir de uma casa para outra, né, da casa do meu tio até a casa do pai dele, e a gente falava assim, vamos ver quem consegue ir sem a lanterna, e aí de repente desligava a lanterna e não conseguíamos ver nada. E aí tropeçávamos e corríamos até o risco, o adolescente não pensa nisso, né? Corríamos até o risco de às vezes dar de cara aí, ou com uma cobra lá no mato, mas a gente não levava a coisa na brincadeira. E a gente às vezes pisava em galhos, pisava em espinhos, pisava em pedras, pisava em buracos, porque nós realmente não víamos. E aí a gente ria, a gente levava na brincadeira, depois ligávamos a lanterna para ver no que a gente tinha caído. E sabe o que Jesus está dizendo assim, aqui, para nós? Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. No verso 36 do mesmo capítulo, nós cremos assim, crede na luz, enquanto a tendes, para que vos torneis filhos da luz. E depois dessas palavras, Jesus retirou-se e ocultou deles. Mas ele estava dizendo, aliás, até no verso anterior, verso 35, a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai, não sabe onde pisa. Se Cristo é a luz suficiente que nos guia, que nos mostra o caminho para Deus, por que desejar andar em trevas? Se Cristo é a luz necessária para nos conduzir à presença do Pai, para nos fazer chegar até Deus, por que desejar andar nas trevas? João, capítulo 12, no verso 46, nós lemos isso. Mas lá no capítulo 1,
de João, no capítulo 1, no verso 4 e 5, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João está enfatizando, está deixando bem claro, que Jesus é a luz. Ele fala isso, João usa muito isso. Ele aponta muito para Jesus, dizendo: Ele é a luz. Ele é a luz que conduz à presença do Pai. Ele é a luz que não nos deixa nas trevas. Os seus ensinos são a luz que nos conduzem a Deus. Ainda no verso 7 ao 9 do mesmo capítulo 1, nós vemos assim: este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz. Está falando de João Batista, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, que era Jesus, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. Jesus estava chegando, e João está dizendo: João Batista pregava sobre a luz, e ele apontava para a luz, assim como eu também estou dizendo. Jesus é a luz que conduz à eternidade, a luz que conduz a Deus, a luz que conduz ao Pai. Por que permanecer nas trevas, se nós temos a luz? No verso 19 do capítulo 3, Jesus diz assim: e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, ou seja, eu vim ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. Eis a razão por que tantas pessoas preferem ficar nas trevas: porque amam as suas más obras, estão apegadas às suas más obras, estão ligadas, arraigadas às suas más obras e não querem abandoná-las. Estão arraigados aos seus pecados e não querem deixá-los. Não vêm para a luz que é Jesus, porque estão abraçados às suas más obras e não querem abandoná-las. Amam fazer os seus pecados, viver o seu pecado, fazer o que fazem. Amam viver nas trevas. Então, por que alguém gostaria de viver nas trevas, se Cristo é a luz? Porque amam as trevas, porque amam as suas más obras. E aí a pergunta é: como alguém pode amar viver na escuridão? Como alguém pode amar viver fazendo o que é errado? Como alguém pode amar andar nas trevas? Talvez porque acha que isso é uma grande aventura, mas não percebe o tamanho do risco. O meu tio, que eu chamo de meu pai na fé, ele, sempre que a gente fazia essas brincadeiras, ele era sempre muito calmo, muito paciente. Pelo menos com a gente, né? Pelo menos comigo. Eu não sei como é que ele era lá com os filhos, mas pelo menos comigo ele era muito calmo. E ele, às vezes, nos chamava a atenção de uma forma branda, mas dura, né? Falava manso, mas falando verdades. E ele nos dizia que uma hora dessa nós poderíamos correr ou nos machucarmos seriamente, nos ferirmos seriamente, ou mesmo sermos feridos por algum animal peçonhento, se continuássemos brincando desse jeito. Não é diferente, irmãos. Andar nas trevas sem Jesus é correr risco. É sofrer talvez, é sofrer com certeza, é correr o risco de sofrer um dano irreparável, que é a morte sem Deus. Mas é possível que aqueles que estão nas trevas enxerguem a luz de Cristo. Contudo, se amarem mais as trevas do que a luz, poderão morrer e ficar para sempre nas trevas. Capítulo 8, de verso 12 de João, nós lemos assim: então Jesus tornou a falar-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ainda no verso 5 do capítulo 9, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. No capítulo 12, verso 35, nós já lemos sobre isso, já lemos esse: ainda por um pouco de tempo a luz está entre vós, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Isaías 42, verso 6, eu, o Senhor, te chamei, Deus falando com Isaías, e falando acerca de Jesus, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão, te guardei
e te dei por pacto ao povo, para a luz das nações. 49, verso 6, de Isaías. Sim, diz ele, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te porei para a luz das nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Atos 13, 47, cita o mesmo texto de Isaías 49, verso 6. Jesus é a luz para todo homem, para todo aquele que nele crê. Jesus é a luz que conduz à presença do Pai. Ninguém precisa permanecer nas trevas. Quando olhamos para Jesus, podemos viver eternamente, podemos andar na luz, mas distante de Jesus, viveremos em trevas, morreremos nas trevas. Longe de Deus. E por fim, as palavras do Filho são as palavras do Pai. Está lá no verso 47 até o verso 50, quando Jesus diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa o julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-me o que dizer e o que falar. Sei que este mandamento é vida eterna. Assim, o que falo é exatamente o que o Pai me ordenou. O Filho fala aquilo que o Pai ordenou. O Filho faz aquilo que vê o Pai fazer. O Filho, as palavras do Filho são as palavras do Pai. Não ouvi-las é morrer eternamente. Não ouvir as palavras de Jesus é perecer para sempre. Não dar ouvidos aos seus ensinos, não dar ouvidos à sua palavra, não ouvir a sua pregação, a sua mensagem, é morte eterna. Essas são as palavras de Jesus. No capítulo 3, versos 17 e 18, nós lemos assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento está em não acreditar naquilo que Jesus diz. O julgamento está em não acreditar nas suas palavras. Quem crê naquilo que Jesus diz tem vida eterna. Quem não crê nas palavras de Cristo já se condenou, porquanto abandonou os seus ensinos, rejeitou os seus ensinos, rejeitou o que o Filho diz, o que o Pai fala, rejeitou até o próprio Pai. No capítulo 3, verso 36, é quase uma repetição. E diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, porém, desobedece ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, porque rejeitou o Filho. Porque rejeitou o Filho. No capítulo 4, verso 42 de João, depois de conversar com a mulher samaritana, depois da mulher samaritana trazer todos aqueles homens da sua cidade para ouvir o que Jesus estava dizendo, eles ouviram o que Jesus falava e então eles disseram à mulher samaritana: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, porque eles abandonaram a crença em si mesmos, a crença nas suas palavras e acreditaram no que Jesus estava dizendo. E aí eu volto a lembrar vocês Deuteronômio 18, 18 a 19. Deuteronômio 18, 18 a 19, está falando de Jesus. Deus está falando com Moisés milênios antes. Milênios. Muito tempo, quase 1500 anos antes da vinda de Jesus. Deus está falando com Moisés. Ele está dizendo assim: do meio de seus irmãos lhe suscitarei um profeta semelhante a ti, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E de qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu exigirei contas. Que fantástico! Esse Deus que nós amamos e servimos, já tinha tudo preparado. E antes mesmo de qualquer um imaginar,
Nem mesmo Moisés tinha ideia do que iria acontecer. Deus já revelou para Moisés. E talvez ouvindo essas palavras, Moisés sequer fazia ideia do que é que viria à frente. Porque a revelação para ele não estava completa. Para nós está. Mas Deus falou com Moisés, olha, eu vou mandar o meu filho. Eu vou mandar um profeta. Eu vou mandar aquele que eu amo levar a minha palavra. E quando ele falar, aqueles que crerem, bom será. Mas quem não crê, eu vou tomar conta, eu vou exigir. A ira de Deus permanece sobre aqueles que não ouvem a palavra de Deus. A ira de Deus permanece sobre aqueles que não ouvem o que Cristo fala. A ira de Deus permanece sobre aqueles que rejeitam os ensinos de Cristo, que rejeitam a palavra de Cristo. O julgamento, naquele tempo em que Jesus veio, ele não veio para julgar, mas as suas palavras eram juízo. Crer nelas significava ter vida eterna. Não crer significava estar debaixo de condenação. Rejeitar as palavras de Cristo significava rejeitar tudo. As palavras do Filho são as palavras do Pai. Rejeitá-las significa rejeitar o Filho e o Pai. 1 João, capítulo 2, verso 18 a 25. Diz, filhinhos, essa é a última hora. João falando, numa de suas cartas. Filhinhos, essa é a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado. E por onde conhecemos que é a última hora? Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas para que a sabeis. Mas porque a sabeis, melhor dizendo. E porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também vós permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Olha o que Jesus disse. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou o que devo dizer. Ordenou-me o que dizer e o que falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Rejeitar o Filho é rejeitar o Pai. Negar o Filho é negar o Pai. Negar os ensinos de Cristo é negar os ensinos de Deus. Rejeitar a Cristo é rejeitar a Deus. Meus queridos, Jesus continua falando em voz alta por meio da sua palavra. E Ele continua conclamando, dizendo, creiam em mim. Quem crê em mim, crê também no Pai. Quem me vê, vê o Pai. Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Para salvar a todos os que creem. E aí, você crê? Você crê em Cristo? Você crê em Deus? Você crê na sua palavra? Lembre-se que crer implica obedecer. Feche os seus olhos em casa mesmo, só você e Deus. Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Curve sua fronte aí, fale com o Senhor agora. Diga, Senhor, eis-me aqui. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo nessa noite, se você deseja confessar a Cristo, se você deseja renovar o seu pacto de caminhar com Cristo, de viver para Cristo, diga, Senhor, eis-me aqui. Quero ouvir a tua doce e suave voz. Quero fazer aquilo que deseja o Senhor. Quero
viver na dependência completa de Ti. Quero crer cada vez mais nas Tuas palavras. Não quero ser como quem rejeita o pai ou o filho, ou os seus ensinos. Quero viver somente para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que eu peço. Transforma o meu coração, quebranta-me, para que eu viva tão somente para o Senhor e para a Tua palavra. Em nome de Jesus. Que eu oro. Amém e amém. Amém? Deus esteja abençoando. Deus esteja guardando o seu coração, a sua vida. E que sua mente esteja sempre voltada para a palavra de Cristo, para obedecê-la, para viver por ela. Que o Senhor te guarde em todo o tempo. Vamos cantar mais um cântico para a gente fechar, irmão Almir? Qual? Esse aqui? Vamos lá. Logo em seguida, aliás, vou impetrar a bênção e logo em seguida nós vamos cantar o cântico e assim já daremos esse momento por encerrado. Que a graça do nosso Senhor Deus, o amor infinito de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Cantemos, eis-me aqui. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso, me derramar. Dizer que te amo, me derramar. Dizer-te preciso, me derramar. Dizer que sou grato, me derramar. Dizer que és formoso,